Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, nós paramos na primeira aula na parte dos micro-organismos patogênicos. Os patogênicos são aqueles micro-organismos que podem causar doenças, né? Então, as famosas doenças transmitidas por alimentos. E como eu falei anteriormente, o grande problema desses micro-organismos, que diferente daqueles que nós conversamos anteriormente, eles não causam nenhum tipo de alteração nos alimentos contaminados. Então, esse que é o grande perigo, porque afinal de contas, né, um alimento que esteja embolorado, que esteja com um cheiro, um odor ruim, com um gosto ruim, a gente naturalmente não tende a não consumir esse produto, esse alimento, tá? Agora, aqui o patogênico, ele não vai ter nenhuma alteração, não vai causar nenhuma alteração no alimento, e aí a gente corre um sério risco, sim, de se contaminar e de contrair uma doença transmitida por alimento, tá? Uma outra coisa que eu não falei na primeira aula, mas eu gostaria de comentar, é que muita gente me pergunta por que então que aqueles queijos embolorados a gente pode comer, né? Esse que a gente compra embolorado. Justamente porque o micro-organismo, o fungo que eles colocam naqueles queijos, são fungos controlados. São fungos que conhecidamente não causam nenhum tipo de prejuízo à nossa saúde, né? Então, são micro-organismos que causam alterações que nós queremos nos produtos. Então, os queijos, eles são feitos através da ação de micro-organismos. Em especial, né, o gorgonzola, roquefort, aí tem vários outros tipos de queijo mais cremosos, que daí ao invés do fungo é bactéria. Enfim, tem uma infinidade de opção, mas a grande diferença é que esses micro-organismos são colocados, né, de uma maneira isolada, né, a gente chama de cepa padrão. O que isso significa? É um micro-organismo sozinho, é só aquele tipo, aquela espécie que está ali, que é segura, né? Então, é por isso que esse alimento que embolora, por exemplo, um queijo, né, que embolora na nossa geladeira, esse a gente não pode comer de jeito nenhum, porque ali você tem a formação de bolor, mas a gente não sabe que tipo de fungo se instalou ali e se tem só um tipo, né? Muito provavelmente vai ter mais tipos de bolores ou de bactérias junto. Então, na natureza, no ambiente natural, a gente não tem esse controle, não tem como saber, tá? Então, até quem já comprou em casa o gorgonzola, o queijo brie também, né? Que tem aquela capinha que é um fungo também. A gente sabe que esses queijos, mesmo que a gente armazene eles na geladeira, mesmo que eles tenham ali já o micro-organismo adequado próprio para eles também podem, com o tempo, né, passando prazo de validade, adquirir outros fungos, outras bactérias que vão vir a deteriorar aquele alimento e daí não é recomendado o consumo, tá? Então, pessoal, vamos conversar um pouquinho aqui sobre os micro-organismos patogênicos. O que é importante a gente saber? Então, dentro da cozinha, nós precisamos justamente controlar esses micro-organismos. Como eu disse para vocês, eles estão na natureza. Então, a gente não tem como evitar eles, né? A gente só tem como controlar a multiplicação deles. Já os patogênicos, sim, eles não devem estar nos alimentos, tá? Ou podem estar no alimento, mas com uma carga microbiana. O que isso significa? Quantidade de micro-organismos. A carga microbiana tem que ser baixa, para não ser suficiente para causar uma doença transmitida por alimento, tá? Então, existe até uma legislação que fala justamente sobre carga microbiana nos alimentos, que é a RDC 12. Então, depois eu vou até deixar disponibilizado para vocês darem uma olhadinha, também é bem interessante. Quando a gente faz teste nos alimentos, teste microbiológico, os alimentos são avaliados de acordo com essa legislação. Então, quando a gente vê lá os micro-organismos, eles têm uma quantidade limite que eles podem estar presentes no alimento, tá? Com exceção da salmonela, que é uma bactéria que ela não pode estar presente de jeito nenhum no alimento, porque ela é altamente perigosa, vamos falar assim, tá? Então, pessoal, eu vou afastar essa tela aqui do slide para a gente falar um pouquinho sobre a multiplicação de micro-organismos. Então, vocês vão ver aqui, eu vou escrever para vocês verem. E eu gostaria que vocês copiassem, tá?
Então, vamos lá. Aqui a gente falando, então, sobre multiplicação de micro-organismos. Vou continuar aqui na tela com vocês. Então, gente, falando sobre multiplicação de micro-organismos. O que os micro-organismos precisam para se multiplicar? Eles precisam que no ambiente tenha oxigênio, tá? Água, isso é no geral, tá, gente? Água, nutriente, porque são seres vivos, então eles precisam se alimentar, vamos dizer assim, eles precisam dos nutrientes para sobreviver. Eles precisam de temperatura. E eles precisam de tempo para se multiplicar. Tá? Então, o que acontece? No caso do oxigênio, nós temos micro-organismos que se multiplicam com oxigênio e sem oxigênio. Os com a gente chama de seres aeróbios. E os sem são os anaeróbios. Tá? Além disso, nós temos micro-organismos que podem utilizar tanto o oxigênio quanto sem oxigênio, que são os facultativos. Vou colocar assim abreviado, que não coube. São os facultativos, certo? Por que é importante que a gente saiba disso daqui? Os aeróbios precisam de ar para se multiplicar, então eles só sobrevivem em ambiente com ar. Os anaeróbios não precisam, então muita gente acha que quando a gente fala de alimento embalado a vácuo, é um alimento seguro. É claro que esse alimento aqui embalado a vácuo, ele vai ter uma durabilidade maior. Por quê? Você não tem a ação dos aeróbios, você só vai ter dos anaeróbios. Então, é menos, vamos dizer assim, é menos provável, menos fácil que tenha uma multiplicação, tá? Mas sim, alimento embalado a vácuo também se deteriora por ação de micro-organismo, tá? E daí nós temos os que podem escolher se vão se multiplicar usando oxigênio ou não. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo que eu gosto de dar, que é a bactéria causadora do botulismo. Já ouviram falar no botulismo? Então, o botulismo ele é causado por um micro-organismo que libera uma toxina no alimento. Isso daqui a gente pode encontrar principalmente em alimentos em conserva. Ela libera a toxina, que a gente conhece como toxina botulínica, e essa toxina, entrando no nosso organismo, ela causa paralisia muscular, tá? Então, é bem sério isso daqui e é uma ação, digamos, até rápida, tá? Daí vocês me perguntam, é aquela mesma toxina do Botox? Sim, a diferença é que aquela toxina do Botox, ela é numa concentração muito menor e ela é aplicada, por exemplo, assim, na pele, né? Totalmente diferente disso daqui, ingerir a toxina botulínica aqui, tá? Então, aqui, esse micro-organismo é o Clostridium botulinum. Tá? Então, a gente tem essas características para observar. Água. Então, vocês lembram que eu falei para vocês? Gente, ficou pequeno o espaço aqui, mas eu vou adaptar, tá? Vocês lembram que eu falei para vocês que quanto mais água na composição, mais perecível o alimento é? Então, a gente pode colocar aqui, ó, alimentos perecíveis. Então, você colocou água no alimento, ele fica naturalmente mais sensível.
Então, nutriente, a gente pode ter aqui resíduo de alimento, sangue, né? Nas carnes, o sangue é altamente nutritivo, então você tem uma contaminação também muito acentuada. Temperatura, aí a gente tem aqui o que a gente chama de zona de perigo, que eu já vou explicar para vocês, tá? E o tempo, o que seria esse tempo? O tempo necessário para a multiplicação. É claro, a gente fala de uma forma genérica, mas cada micro-organismo tem uma característica específica. Mas, em média, a gente estima que uma quantidade de células de bactéria se multiplica em torno de 8 a 10 minutos. 8 a 20 minutos. Ele precisa desse tempo, dessa faixa de tempo para dobrar a quantidade. Dobrar o número de micro-organismos. Quando eu escrevo assim, MO é micro-organismo, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, 10 células de bactéria, passou 8 a 20 minutos, eu vou passar a ter 20 células. Passou mais 8 a 20 minutos, eu vou ter 40 células. E assim por diante, tá? Então, essa é a grande questão aqui, quando a gente fala de controle de tempo na cozinha, tá? Então, é uma crescente muito grande que a gente precisa ficar atento. Gente, o que a gente consegue controlar no ambiente de cozinha? Oxigênio, a gente não consegue, tá? Então, oxigênio não tem como tirar do ambiente. Ah, mas tem como tirar do alimento no caso do embalado a vácuo. Ok, mas a gente tem o ar, o ambiente, as nossas mãos, tudo isso. Então, aqui a gente tem micro-organismos, tá? Não tem como ter esse controle. Água. A gente não tem como controlar a quantidade de água nos alimentos, pelo menos não de forma natural, vamos dizer assim, né? É claro, existem técnicas de desidratação de produtos, vocês conhecem as frutas secas, a gente sabe que elas duram muito mais do que uma fruta normal, in natura, justamente porque é retirada a quantidade de água, né? Reduzida a quantidade de água. Mas a gente não tem como ter esse controle. Nutriente, também, né? No alimento a gente vai ter ali a quantidade de nutriente, a gente não tem o que fazer. Inclusive a gente quer, né, que o alimento seja nutritivo. Temperatura. Temperatura é um item que nós conseguimos controlar. E tempo, né? O que seria esse tempo? Tempo de manipulação, tempo de exposição. Então, são 2 itens que nós, manipuladores de alimentos, podemos sim controlar. Então, eu vou colocar aqui uma sinalização. A gente vai trabalhar com esses 2 itens, certo? Então, sabendo que um alimento, por exemplo, tem uma grande concentração de água na composição, eu preciso tomar medidas mais rigorosas com relação a tempo e temperatura, tá? Aqui no tempo eu falei para vocês, a gente vai controlar o tempo de manipulação e também o tempo de armazenamento, né? Que daí entra o prazo de validade e de exposição. Ai, gente, ficou pequeno, mas vocês estão entendendo, né? Estão me acompanhando. Manipulação, armazenamento e exposição. Armazenamento, quanto tempo esse produto vai ficar na geladeira, ou no estoque seco, ou numa estufa quente, ou numa câmara fria. Tempo de exposição, quanto tempo esse alimento vai ficar num buffet, quanto tempo ele vai ficar numa estufa também ali de confeitaria, né? Estufa quente, estufa fria. Enfim, ou temperatura ambiente, né? Então, essas questões aqui a gente precisa avaliar
né, o tempo e a temperatura de acordo com as características do alimento. Certo? Entendido? Então, beleza. Vamos falar, então, sobre a temperatura, as temperaturas que a gente tem que conhecer dentro da cozinha. Deixa eu virar o meu papel, que eu acho que vai ficar melhor aqui. Então, as temperaturas. Então, a gente tem, que eu gosto sempre de explicar dessa forma, a nossa reguinha aqui de temperatura. Isso daqui, gente, essa questão das temperaturas é uma coisa que vocês têm que saber, tá? Na confeitaria, vocês trabalham com muita coisa com temperatura controlada, com termômetro e tudo mais. Mas isso daqui, dentro de uma cozinha, é fundamental pra gente, tá? Então, a gente tem lá as faixas de temperatura. 70 graus, 60. Aí, a gente tem aqui as temperaturas inferiores, 10 graus, 5 graus. E as temperaturas negativas, menos 12 graus e menos 18 graus. Então, essas temperaturas todas aqui, tá, gente, que eu tô mostrando para vocês, elas saíram lá da legislação, da RDC 216, que eu falei com vocês na primeira aula. 70, 60, 10 e 5 estão todas lá, tá? Menos 12 e menos 18, que são temperaturas negativas, a gente não encontra nessa legislação, mas a gente trabalha com elas, né? A gente utiliza elas com base na CVS 5 de São Paulo. Então, quando vocês quiserem saber, né, de onde que você tirou essa temperatura, Helena? Lá da CVS, tá? E a vigilância sanitária, órgãos fiscalizadores e demais profissionais da área de segurança de alimentos utilizam, se baseiam nessas temperaturas aqui que eu tô mostrando para vocês, tá? Então, lembra que eu mostrei aqui na primeira folha para vocês o que eu chamo de zona de perigo? Tá? O que seria essa zona de perigo? É a faixa de temperatura que vai dos 60 até os 5 graus. Então, essa faixa de temperatura toda é o que a gente chama de zona de perigo. Por que a gente chama assim? Lembra que eu falei para vocês aqui o tempo de multiplicação? Quando o micro-organismo ele está dentro dessa faixa toda de temperatura, abaixo de 60 ou acima de 5, ele consegue se multiplicar com maior facilidade nesse tempo aqui, de 8 a 20 minutos, tá? Então, dobra o número de células de bactérias. Por isso que a gente sempre tem que trabalhar com temperaturas ou acima de 60 ou abaixo de 5, tá? Aqui tem uma ressalva no 10 graus positivo, mas eu já vou explicar para vocês. Então, o que seriam essas temperaturas? Porque elas são importantes. 70 graus, gente, é a temperatura de cocção dos alimentos. Tá? Então, é a temperatura mínima que um alimento precisa atingir no momento do cozimento para que ele seja, segundo a RDC 216, considerado um alimento seguro. Tá? Então, aqui a gente diz que a gente tem uma morte do micro-organismo, vamos dizer assim. Tá? Essa aqui é a bactéria, então a bactéria morreu. Tá? Na cocção, a temperaturas acima de 70 graus. 60 graus é uma temperatura de manutenção quente. O que isso significa? Alimentos que são servidos quentes, eles precisam ficar nessa temperatura. Tá? Então, buffet, estufas, enfim, eu preciso manter o meu alimento a no mínimo 60 graus, tá?
Segundo a legislação, um alimento mantido a 60 graus, ele pode ficar em exposição por até 6 horas, certo? Então, o alimento pode ficar em exposição por até 6 horas. Só que tem uma outra questão aqui. Vamos pensar em salgado de confeitaria. Coxinha, assados, enfim. Pastel assado. Vocês, né, muitos já trabalham na área ou já entendem um pouquinho disso. O que vocês me dizem? Um salgado nessa temperatura por 6 horas fica bom? No final da sexta hora? Não, né? Então, a gente tem umas ressalvas aqui para fazer, tá? Geralmente, numa estufa quente, o alimento não fica a 60 graus. Não fica. A gente, pelo menos aqui no Café Escola do Senac, a gente não consegue deixar o alimento a 60 graus. O que nós precisamos fazer? O que nós fazemos aqui no Senac? Lembra que eu falei para vocês que a gente controla tempo e temperatura? Se nesse caso aqui, a temperatura eu preciso diminuir, deixar ali em torno de 40 graus, o que eu devo fazer para garantir a segurança desse alimento? Reduzir o tempo que ele vai ficar em exposição, tá? Então, ao invés de 6 horas a 60 graus, eu deixo ele a 40 graus por, vamos dizer assim, 3 horas no máximo. Tá? Então, isso é uma questão de teste também. Então, você tem que avaliar por quanto tempo o seu produto consegue manter a qualidade e a característica dele ali na estufa, tá? Outra coisa que nós fazemos muito no Senac, no nosso Café Escola, é trabalhar com alimento congelado. Então, a gente descongela esse alimento na hora para o cliente consumir, com forno de micro-ondas. O ideal seria um forno normal, né? Um forninho pequeno para você descongelar no forno. E realmente ele mantém a qualidade, tá? Mas os nossos produtos de confeitaria ali, os quentes, né? Os salgados, eles são todos guardados congelados. Então, as meninas da confeitaria fazem os salgados, deixam eles prontinhos, assados, como se fosse servir mesmo e colocam para congelar. Então, isso mantém as características do nosso alimento e daí na hora de servir fica muito mais fácil para o cliente, para a gente e para o cliente, porque aqui, no final dessa sexta hora, se a gente não tem o consumo desse produto, o que a gente faz? Descarta. Tá? Então, aí é a hora que dói o coração de muita gente, inclusive o meu. Então, a gente tem que procurar não ter o desperdício desse produto aqui. Por isso que a gente reduz o tempo de exposição dele, certo? 10 graus é uma temperatura de manutenção fria. O que isso significa? Buffets, tá? Aqui, gente, essas temperaturas todas aqui se referem ao alimento, tá? Buffets, eles, quando a gente coloca salada, sobremesa, os alimentos precisam ficar na temperatura de 10 graus no máximo, certo? Para serem mantidos seguros. Aqui, pela lei, esses produtos podem ficar em exposição por até 2 horas, tá? Então, gente, quando a gente tem ali, por exemplo, num buffet que tem sobremesa, vocês já viram aqueles buffets que tem um pedestal, que vai um pudim em cima, que vai a torta em cima? Aquilo lá é errado. O alimento precisa ficar totalmente em contato com a pista fria para ele se manter na temperatura, certo? Aqui, 5 graus é a temperatura de refrigeração. O que significa isso? Temperatura da geladeira, tá? Então, as nossas geladeiras na cozinha, elas precisam, a temperatura delas máxima é de 5 graus. Não pode ficar acima disso. Então, como é que a gente sabe? Com termômetros. Nas geladeiras de cozinha profissional,
elas já têm um visor pro lado de fora delas que mostra a temperatura o tempo inteiro das geladeiras, tá? Em casa, quem não tiver, pode comprar aqueles termômetros. Existem uns que eles são, é um visorzinho, tá? Que ele tem um fio, que a gente chama de sonda. Na ponta dele tem um sensorzinho que você coloca lá dentro da geladeira e coloca o visor, deixa o visor pro lado de fora. Dessa forma, você consegue monitorar o tempo todo a temperatura do equipamento, tá? Então, isso aqui é uma exigência da vigilância sanitária, tá? Da legislação. Então, a gente tem que cuidar disso daqui. Na lei, na RDC, isso aqui é importante a gente observar isso aqui. Vou até escrever de outra cor. É bem importante que a gente entenda isso. Na RDC, o que é dito pra gente? Que o alimento que fica na temperatura de 0 a 4 graus centígrados, ele pode ter validade de até 5 dias, tá? Isso é o que a RDC fala pra gente. Agora, é muito difícil que os equipamentos fiquem nessa temperatura, pelo abre e fecha e tudo mais. Por uma questão de segurança, o que nós fazemos? Os nossos equipamentos, geralmente, eles estão na temperatura de 5 graus, tá? Nós, de acordo com a RDC também, quando o equipamento fica em até 5 graus, lembra que eu falei, acabei de falar, o equipamento jamais um equipamento de refrigeração pode estar com temperatura acima de 5 graus. Jamais, é o limite, tá? Não pode ser 5,1, 5,2, é 5 para baixo, tá? Então, na legislação fala, se o equipamento estiver em temperatura de até 5 graus, entre 4 e 5 graus, você deve reduzir o tempo de validade desse alimento. Então, no SENAC, para todos os equipamentos de refrigeração, tudo que for guardado na refrigeração deve ter validade de até 3 dias, tá? Então, a validade dos alimentos em refrigeração dentro da escola do SENAC tem validade de até 3 dias, tá bom? A não ser que existem as ressalvas. Nós tenhamos um produto, por exemplo, creme de leite, que na caixinha do creme de leite vem escrito assim: após aberto, manter sob refrigeração com validade de até 2 dias ou até 48 horas, tá? Então, isso daqui, esses prazos de validade que eu tô falando para vocês, são dos alimentos que nós produzimos. Então, uma massa, um recheio, que mais? Uma fruta que você higienize e pique ela já para deixar porcionada para fazer alguma coisa. Tudo vai ter validade de 3 dias, tá? Aí, o que acontece? A gente tem... por que é importante que a gente saiba disso daqui e respeite, tá? Lembra que eu falei para vocês? Essa daqui é a zona de perigo. Na temperatura de refrigeração, a gente tem multiplicação de micro-organismos, tá? Eles continuam se multiplicando, tanto aqui na refrigeração, quanto na manutenção quente, tá? Então, por isso que aqui também tem a validade de até 6 horas, tá? Porque você tem multiplicação de micro-organismos aqui também, tanto aqui quanto aqui, só que de forma reduzida, forma muito mais lenta. Aqueles 8 a 20 minutos aqui, cai bastante o tempo para dobrar o número de micro-organismos, tá? Então, por isso que alimento dentro da geladeira também estraga, certo? Então, tem que tomar cuidado com isso. Aqui, nós temos temperaturas de congelamento. Deixa eu escrever para esse lado daqui, de cá. Congelamento, tá? Dentro de cozinhas profissionais,
nós podemos ter equipamentos que tenham as duas temperaturas, né? Alguns que atinjam menos 12 e outros que atinjam abaixo de menos 18, certo? Na nossa cozinha do restaurante do Senac, nós temos equipamentos que deixam o alimento congelado a menos 12 graus e temos a câmara fria que fica abaixo de menos 18 graus, tá? Abaixo. O que é abaixo de menos 18? Menos 19, menos 20. E daí por diante, tá? Nos equipamentos de congelamento que ficam em temperatura de menos 12 graus, estes alimentos têm validade de até 30 dias, certo? Até 30 dias, não pode ser mais, não pode. Nos alimentos que ficam na temperatura abaixo de menos 18 graus, a gente pode dar validade de até 90 dias, tá? Isso daqui não saiu da minha cabeça e não saiu do Senac. Isso daqui é o que diz a CVS número 5 de São Paulo, tá? E é uma legislação referência para os sistemas de alimentação, beleza? Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui é a temperatura ideal de multiplicação dos micro-organismos. A gente tem a temperatura do nosso corpo, que é 36,5 aproximadamente, né? Justamente essa temperatura é a temperatura que a gente chama ideal para multiplicação. Por quê? É bem aqui que a gente tem o pico de multiplicação. Então, aquele micro-organismo que dobra o número de células lá nos primeiros 8 minutos, é bem aqui que ele vai conseguir ter essa rapidez, tá? Então, só para vocês entenderem, numa época de verão, né? O que acontece? A temperatura ambiente não fica perto disso daqui? Aí vocês vão falar, não, Helena, imagina. Ah, é? Vejam lá, no verãozão mesmo, janeiro, a gente não pega a temperatura ambiente de 30, 35 graus, dependendo da cidade, até mais alto. Não é brincadeira, né? Então, quanto mais perto dessa temperatura, tanto vindo de baixo para cima, quanto de cima para baixo, quanto mais perto disso daqui, mais rápido a gente tem a multiplicação de micro-organismos, certo? Então, é muito importante que a gente respeite as temperaturas exigidas pela legislação, tá? Isso daqui eu expliquei para vocês entenderem por que cobram essas coisas da gente, certo? Beleza. Vou deixar aqui do ladinho para vocês continuarem vendo. Vamos falar um pouquinho, gente. Eu falei de todas essas temperaturas para vocês. Vamos falar um pouquinho de outras regras que a gente tem que saber dentro da cozinha. Tanto para a questão de segurança microbiológica, quanto para qualidade. Então, vou até escrever isso aqui para vocês, tá, gente? Segurança do alimento mais qualidade. Então, a gente tem aí alguns procedimentos que a gente precisa saber para conseguir trabalhar tanto dentro da segurança quanto dentro da qualidade, tá? Quando eu me refiro, é claro que a qualidade, a segurança do alimento faz parte da qualidade, tá? Mas só para ficar bem destacado aqui, porque a gente tem essa questão aqui também da qualidade, por exemplo, um creme de confeiteiro que desandou porque não estava na temperatura certa e tudo mais. A gente não quer que isso aconteça, né? A gente quer manter as características sensoriais do alimento. O que são essas características? Cor, sabor, textura, odor, tá? Então, manter as características, porque isso também é muito importante pra gente, tá? Então, vamos falar um pouquinho de descongelamento.
descongelamento seguro. Isso daqui também tá lá na lei, tá? Descongelamento seguro do alimento. Como que a gente faz? Existem 3 possibilidades descritas na RDC, tá? Então, primeira possibilidade, na refrigeração. O que isso significa, gente? Posso deixar meu alimento descongelando em cima da bancada? Não. Posso deixar meu alimento descongelando no sol? Não, tá? Então, tirou do congelador, colocou no refrigerador, beleza? Por que isso é importante? Gente, pensem aqui, a gente está na temperatura de congelamento que eu acabei de falar com vocês. Quando eu tiro do congelador do freezer e passo para a geladeira, para o refrigerador, a temperatura desse alimento vai começar a subir sim, para o alimento descongelar, porém não vai passar dos 5 graus, não vai entrar na zona de perigo. Quando eu deixo meu alimento descongelando em cima de uma bancada, de um dia para o outro, no sol, ele certamente vai passar e vai entrar na zona de perigo, tá? Talvez não ele todo, mas pelo menos a superfície do alimento vai. E isso sim é um perigo, tá? Então, colocar na refrigeração. Segundo, micro-ondas. Sim, a gente pode descongelar o alimento no micro-ondas. E terceiro, diretamente no fogo, no calor. Vou colocar aqui calor. O que seria isso? Fogão, forno, fritadeira. Tá? Então, são as 3 formas que a lei garante pra gente que vão estar seguras, vão trazer segurança. Então, gente, na refrigeração, a gente vai tirar do congelamento e vai colocar na refrigeração, tá? Isso daqui é muito legal da gente fazer não só em restaurante, confeitaria, mas em casa, porque garante a segurança e também garante, vou colocar aqui, garante a segurança e também garante a qualidade. Em que sentido? O alimento, quando ele descongela dessa forma lenta, ele não tem o rompimento, ele não tem rompimento das células que estão ali dentro, que tem o sabor, que mantém as fibras, enfim, por conta dos cristais de gelo. Então, quando você congela o alimento, ele tem água nele. Então, essa água contida no alimento forma o que a gente chama de cristais de gelo. E se você submete esse alimento a um descongelamento brusco, esses cristais de gelo, eles descongelando muito rápido, você tem um choque térmico e ele simplesmente explode algumas dessas células e altera as características desse teu produto, tá? Então, aí você tem perda de cor, perda de textura, perda de sabor. Então, a opção número 1 é a melhor opção, tá? No micro-ondas é possível, é prático, a gente usa também, como eu falei para vocês lá no Café Escola, no próprio restaurante, quando nós vamos preparar os alimentos para o cliente ali no restaurante, nós temos as porções congeladas, então a gente faz a finalização do alimento apenas, isso é bem importante para a gente que trabalha com à la carte ali, né, porque nós nunca sabemos a quantidade de cliente que vai ter no restaurante, quanto de alimento a gente precisa. Então, pra gente, a não ser que seja um buffet, um evento já programado, pra gente não tem como deixar muita coisa descongelando, né, programada. A gente deixa, é claro, alguns produtos que a gente sabe que tem uma tendência de sair mais, mas para nós, para evitar desperdício e até para ser mais ágil, o forno de micro-ondas é bem útil, bem importante.
Só que a gente tem uma grande questão aqui. Quando nós fazemos o descongelamento no micro-ondas, esse alimento precisa ser de uso imediato. Ele não pode ficar aguardando para ser utilizado, ele não pode ser levado novamente para refrigeração, porque vai ter um risco sim. Então pensem vocês estão lá no congelamento, no micro-ondas ele vai atingir perto dos 40 graus, né, o alimento. Se eu já levar ele para cocção, para uma finalização, para o forno, enfim, ele vai passar para acima de 70 graus rapidamente. Lembra que a gente precisa controlar também... Opa, tá aqui a minha outra folha. O tempo. Então, se eu não dou tempo para esse produto, para esse micro-organismo, né, ele sai daqui do congelamento, vem para uma temperatura um pouco mais alta, mas já vai lá para acima de 70, eu não dou tempo para a multiplicação desse micro-organismo a nível de ser prejudicial para a nossa saúde, ok? E aqui no calor é a mesma coisa. Então, você tirou ele da temperatura baixa e levou direto para acima de 70 graus. Beleza? Então, aqui você garantiu, você não deu tempo também, né? Então, você garantiu a segurança desse produto. Ok? Então, a gente vê muito isso daqui com batatinha, né? Que a gente compra congelada, com os salgados, como eu estava falando para vocês, frutas congeladas que a gente já descongela direto na panela para fazer geleia, enfim, várias possibilidades, tá, gente? Deixa eu só explicar para vocês uma coisinha aqui com relação a essas temperaturas que eu falei para vocês, né? Quando a gente vai medir a temperatura dos alimentos para ver se ele está dentro da temperatura segura, como nós fazemos? Então, é bem importante que nós façamos a medição através do centro geométrico do alimento. O que isso significa? Então, eu vou desenhar aqui para vocês. Eu não sou boa de desenho, tá? Mas eu juro que eu vou tentar. Isso daqui é uma carne, tá? Vocês usem a criatividade de vocês. Assim como eu tô usando a minha. Isso daqui é um mignon. Eu vou colocar aqui. Medir temperatura do alimento. Isso aqui, vamos fingir que ele é um mignon, tá? Esse mignon, a gente sabe que os steak, né? Steak de mignon. A gente sabe que... Nossa, a minha letra ficou horrorosa, mas vocês entenderam que isso é um steak de mignon. A gente sabe que o steak, ele é uma carne alta. Para ele ficar com o centro marrom, por fora aqui, na capinha dele, ele vai torrar. E cozinheiro, chefe de cozinha, odeia isso. Então, o que a gente faz, né? Geralmente aqui o centro dele fica rosinha. Isso aqui, gente, é uma briga entre o pessoal da segurança de alimentos e os cozinheiros, o chefe de cozinha. Por quê? Segundo a lei, como eu falei para vocês, o alimento precisa atingir no mínimo 70 graus. Só que isso daqui não acontece no restaurante à la carte com steak, com carnes mais altas, tá? Mas, lembra novamente, eu falei do tempo de exposição. No restaurante à la carte, ali no Senac, nós fazemos isso, tá? A gente mede a temperatura, principalmente das carnes. Eu peço para eles priorizarem as carnes, por quê? Carnes, peixes, frango, enfim. Todos os alimentos com carne. Porque carnes são extremamente perecíveis e já têm naturalmente um nível elevado de contaminante, de micro-organismo contaminante. Então, eu peço para eles sempre medirem, ou quando eu tô lá, né, quando eles estão preparando os pratos, eu meço a temperatura. O steak de mignon nunca atinge a temperatura de, no mínimo, 70 graus, né, no alimento. Como que a gente faz? Reduz o tempo de exposição. O que isso significa? Pra gente, no à la carte, não tem esse problema, porque ele terminou de ser coccionado, é feita a montagem do prato e já é levado para o cliente já consome. Então, aqui a gente não tem esse problema do tempo, tá? É óbvio
quando eu tenho um buffet, eu jamais vou servir esse tipo de alimento aqui, tá? Porque você não pode deixar isso aqui lá no teu buffet. Isso daqui, daí você tá dando tempo para o micro-organismo se multiplicar e temperatura, tá? Então, quando a gente vai fazer a medição, pela legislação, a gente tem que medir o centro geométrico do alimento. O que isso significa? Bem o meinho deste alimento. Então, vocês já viram aqueles termômetros em forma de espeto? Ele é justamente isso aqui, ó. Ele tem um visor aqui que mostra a temperatura, uns botõezinhos aqui de liga e desliga, e ele tem uma haste metálica de inox para você espetar o teu alimento. Então, a gente coloca essa haste metálica no alimento, espeta ele até mais ou menos o centro e espera estabilizar a temperatura, tá? Isso a gente faz em buffet também. Então, quando vai fazer o controle de temperatura do buffet, como eu falei para vocês, né? Manutenção quente, 60 graus. O alimento no buffet precisa estar a 60 graus, a não ser que você reduza o tempo de exposição desse alimento, tá? Então, você espeta o termômetro lá no alimento e observa se ele atingiu 70 graus no centro. Pela lei, é isso que é exigido, tá? Mas a gente sabe que nós não conseguimos fazer isso com todos os alimentos. Então, nesse caso, nós utilizamos a estratégia de redução de tempo de exposição, ok? Então, beleza. Espero que esteja tudo ok, né, gente? A gente não consegue se comunicar, mas qualquer dúvida vocês me perguntem aí na sequência, beleza? Vamos falar de mais um procedimento. Então, eu falei com vocês da medição de temperatura, da refrigeração, do descongelamento. Vamos falar de resfriamento de alimentos, tá? Gente, isso aqui também está descrito na RDC 216. O que é o resfriamento de alimento? Para a gente entender assim, de forma clara, rápida e direta, quando eu falo em resfriar um alimento, é pegar este alimento que está acima de 70 graus. Vamos explicar melhor, tá? O alimento ele atingiu 70 graus na cocção, ok? Ele sai da cocção e vai para 60 graus. Então, nós cozinhamos lá alguma coisa, algum produto que nós não vamos utilizar no momento, ou que ele precisa ser gelado para usar depois, ou ele vai ser armazenado para usar daqui 1 ou 2 dias, no dia seguinte, enfim, não importa. Esse procedimento aqui de resfriamento nós fazemos quando nós vamos armazenar o alimento ou quando nós vamos utilizar ele em temperatura mais baixa, tá? Então, o alimento saiu da cocção, da panela, e você vai colocar ele num recipiente. Eu vou escrever aqui para ficar bem claro, tá, gente? Tenho medo que vocês não estejam entendendo. Então, vamos colocar aqui de forma bem clara. Saiu da panela e vai para um recipiente raso e mais largo. Então, a gente precisa... Qual que é o objetivo disso? Espalhar o alimento. Porque quanto maior a superfície de contato desse alimento com o ar, mais rápido você tem a dissipação do calor. Então, você saiu daqui da panela, você vai colocar ele nesse recipiente e vai esperar esse alimento atingir 60 graus ou próximo disso,
tá? Não precisa ser exatamente 60 ali. Chegou no 65, 62, você já pode iniciar o procedimento, tá? Então, você deixou sair esse vapor nesse primeiro momento em cima de uma bancada. Deixou sair todo esse vapor inicial, aí você vai iniciar o resfriamento. Então, você vai colocar esse alimento. A gente utiliza aqui o que a gente chama de... desculpa, gente, me fugiu o nome. A gente pode colocar ele num congelador. Agora veio o nome. Ou numa torre, que é o que nós temos lá no Senac, de resfriamento. Tá? Congelador ou torre. Por que congelador? Porque você precisa ter um equipamento com uma temperatura bem baixa. A torre de resfriamento, ela fica numa temperatura lá de menos 20 graus, então ela consegue resfriar o alimento muito rápido. Por que a gente precisa que esse alimento resfrie rápido? Ele precisa sair dos 60 graus para 10 graus em até 2 horas também, tá, gente? Ele precisa sair dos 60 até dos 60 para os 10 graus em no máximo 2 horas. Isso também é um quesito, um item de legislação lá da RDC, tá? Por isso que eu preciso de um equipamento que tenha uma temperatura bem baixa, porque daí ele vai ajudar a fazer esse processo nesse tempo exigido, ok? Quando o alimento atingiu 10 graus, aí sim você leva ele para o armazenamento. Seja no congelamento, ou seja na refrigeração, ok? Então, como que a gente faz? Tirou da panela, levou para um recipiente raso e grande, para o alimento ficar em maior contato com a superfície possível, para ter um resfriamento. Isso aqui tem que ser rápido. Lembra do tempo, tá? A gente estou reforçando bastante isso, porque é bem importante. Lembra do tempo. Você reduziu o tempo de exposição, você garante a segurança do teu produto. Saiu dos 70, levou para um recipiente raso e grande, para o alimento ficar bem espaçado, bem espalhado. Atingiu 60 graus, espetou o termômetro lá no teu alimento. Deu 65. Ok, vou iniciar o meu resfriamento. Vou iniciar o meu processo de resfriamento, tá? Aí eu coloco ele ou num congelador, daí aqui ele tem que estar protegido. Você pode colocar um plástico filme, uma tampa, enfim. Coloca ele num congelador ou numa torre de resfriamento, caso você tenha. E você precisa fazer o monitoramento desse seu produto. Sim, passou 1 hora, você vai lá, espeta o seu termômetro no alimento e vê que temperatura está. Se você não fizer isso e chegar no final da 2ª hora e ele não tiver atingido 10 graus, você precisa reiniciar todo o processo. O que isso significa? Você vai ter que pegar esse teu produto, aquecer ele a 70 graus novamente e começar tudo de novo. O que acontece? Se eu chegar aqui, vamos dizer aqui que é o meio, né? Vamos colocar aqui. Meio do processo. Se eu chegar no meio do meu processo e eu identificar que o meu alimento está a, vamos dizer assim, 30 graus, 40 graus, você para e pensa, olha, eu acho que ele não vai atingir a temperatura. Você aqui consegue tomar alguma atitude para não precisar repetir tudo. O que você faz? Espalha ainda mais esse teu alimento. Coloca em mais recipientes, tá? Ou coloca, de repente, num outro equipamento que tenha uma temperatura mais inferior.
tá? Para você conseguir chegar no final do seu processo, no final da sua segunda hora, e ele ter atingido 10 graus. Ok, gente? Então, isso daqui, para todas essas questões que eu falei para vocês aqui, que eu apresentei para vocês hoje, nós temos planilhas de controle dentro do restaurante que elas precisam ser preenchidas, contendo todas essas informações, para que a gente garanta que nós estamos seguindo os procedimentos de segurança exigidos pela lei. E lembra que eu falei para vocês da auditoria, né, que nós temos do Programa Alimento Seguro. Então, todas essas planilhas também são avaliadas no ato da auditoria. E quando elas não estão preenchidas ou estão preenchidas de forma inadequada, a gente toma advertência também. Então, é bem importante que a gente saiba isso daqui, tá? Por que é importante que a gente tenha planilhas de controle? Justamente porque é dessa forma que a gente prova que a gente segue a legislação, tá? Então, isso daqui precisa ser levado muito a sério, de forma bem rigorosa, ok? Pessoal, pra gente encerrar, tá dando quase 1 hora de aula já, eu quero que vocês se atenham para alguns detalhes. A gente deve, isso também é obrigatório, a gente deve ter identificação dos alimentos. Então, sempre que você tiver um alimento que você abriu, mesmo que você não tenha tirado da embalagem original, você precisa colocar uma etiqueta de identificação. Alimento aberto, né? Embalagem aberta. Tanto na embalagem original quanto em outro recipiente. Alimento produzido também, ok? Então, a gente precisa identificar. Vocês vão ver que na cozinha nós temos as etiquetas já impressas, as etiquetas de identificação. Então, elas já têm lá escrito o que precisa conter, vocês só precisam preencher. Então, aqui a gente tem que ter o nome do produto, a data de fabricação ou manipulação, a data de validade, o curso de vocês, isso também é importante, né, para a gente saber de quem é o produto, quem está utilizando, para nenhum outro curso acabar pegando por engano, não faltar para vocês. E o instrutor. Ok? Então, essas informações todas precisam ser preenchidas. Quando a gente tem uma etiqueta que não está completamente preenchida ou que está rasurada, isso tudo é motivo para apontamento de auditoria e motivo para a vigilância sanitária também autuar a gente. Então, é bem importante, tá? Que vocês coloquem, por exemplo, leite condensado. A data no caso, o leite condensado de caixinha foi manipulado, foi aberto. Vocês vão colocar o dia que foi aberto, escrito por extenso, preenchendo o dia, mês e ano completo. Gente, agora 2020, deixa eu pegar uma caneta mais fina. É muito importante que vocês escrevam 2020, ok? Não escrevam só 20. Por quê? Pode chegar outra pessoa ali e rasurar, colocar outro ano. E isso também, por mais bobo que possa parecer para vocês, isso também é motivo de problema para a gente, tá? O prazo de validade, vocês vão colocar ali também a data por extenso, o curso de vocês e o nome do instrutor, tá?
Acho que dá para ver bem, né, com a caneta normal. Vou escrever aqui para vocês. Então, a data de fabricação e a data de manipulação foi o dia da produção, o dia da produção ou o dia da abertura do produto. Ou ainda, o dia que ele vai ser congelado, né? A gente estava falando ali de congelamento. Ou o dia que você tirou ele do congelamento e colocou na refrigeração. Isso também é importante para ele fazer o descongelamento, tá? A data de validade é que a gente precisa se atentar a algumas coisas. A gente tem aquelas validades lá que eu falei, que tem na RDC 216, que no nosso caso, né, do SENAC, a gente utiliza até 3 dias para alimentos refrigerados. E pela CVS 5 de São Paulo, a gente tem para congelamento de menos 12 graus, 30 dias. E para congelamento abaixo de menos 18 graus, deixa eu colocar até uma setinha aqui, abaixo de menos 18 graus, 90 dias. Ok? Então, é bem importante. Ou ainda, tem mais uma ressalva aqui, faltou espaço para mim, vou colocar aqui. Conforme embalagem. Isso é muito importante, tá, gente? Quando vocês abrirem um alimento, na embalagem do alimento, leiam o rótulo dele. É ele que vai dizer para vocês quantos dias aquele produto pode ficar depois de aberto, tem a validade depois de aberto, tá? Vamos dizer assim, que eu tenho um leite que eu abri. Geralmente, leite é 48 horas. Só que tem que ler a embalagem, porque eu já vi fabricante colocando 72 horas. Ah, isso é errado? Não. Isso é o que o fabricante constatou de acordo com as análises laboratoriais dele. Então, o fabricante está garantindo para a gente que aquele alimento aguenta 48 ou 72 horas depois de aberto. Não vai ter problema nenhum, ok? Então, se na embalagem eu tenho essa informação e eu vou lá e coloco uma etiqueta dando o prazo de validade maior do que o que está escrito na embalagem, isso gera um problema muito grave, porque você vai acabar usando o produto vencido. E produto vencido dentro de cozinha é passível de multa pela vigilância sanitária, ok? Então, isso daqui é extremamente importante. Todos os alimentos precisam ter identificação, etiqueta de identificação, exceto, é claro, os produtos que estão na embalagem original fechada. Abriu, pôs etiqueta. Produziu, pôs etiqueta. Alimento sem identificação dentro da cozinha é descarte, tá? Isso daí não tem o que fazer. Precisa ser jogado fora sim, porque a gente não pode correr o risco de tomar uma multa ou uma cartinha de infração, tá, gente? Então, isso é muito importante. Então, eu preciso que vocês fiquem muito atentos nisso, tá? Certo, gente? Então, por hoje é só. Vamos ficar por aqui e a gente volta na próxima aula para falar dos demais temas aí referentes a boas práticas. Qualquer dúvida, por favor, não deixem de entrar em contato comigo para a gente ajudar a esclarecer. Se tiver alguma questão aqui que não ficou muito clara, não tem problema, eu explico novamente. Tá bom, pessoal? Muito obrigada por assistirem e a gente vai conversando na sequência.